Olá, casamento, parte 8. Glória a Deus. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor na Igreja Batista Adoração e Vida em Santo André. Hoje eu vou abordar um assunto que é motivo de muitos conflitos dentro do casamento. O assunto é extenso, mas com a graça e a misericórdia de Deus, eu vou resumir a esses minutos de meditação que nós teremos. Vamos falar sobre finanças, sobre dinheiro. Não há como desvincular as finanças do casamento. Ela está ligada ao casamento. Infelizmente, muitos casais se unem nos laços do matrimônio, mas não se unem na questão financeira. Ou seja, cada um tem o seu dinheiro e cada um lida com o seu dinheiro, administra o seu dinheiro, até dividem as despesas da casa. Mas isso não é bom para o casamento. Isso não é bom. O ideal é que as finanças do casal seja uma só, ou seja, o salário do marido somado ao salário da esposa, caso ela trabalhe fora, e aí então vai se fazer as finanças. Bom, o dinheiro ele é necessário e trabalhamos, claro, para receber o nosso salário. Ele é necessário em nossas vidas. Mas é preciso tomar muito cuidado com relação a dinheiro. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 6, dos versículos 9 a 10. Os que querem ficar ricos caem em grande tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Note uma coisa importante, que o dinheiro não é o problema, mas o amor ao dinheiro, esse é o problema. E aqui nesse texto, aqui ele está dizendo que muitos, na ânsia de ficarem ricos, de ganharem, de terem mais, então eles se descontrolaram e se destruíram a si mesmo. E claro, aquele que está casado vai causar danos também à sua família, por causa do amor ao dinheiro. Então nós precisamos saber administrar o nosso dinheiro, as nossas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo, sabendo da importância do dinheiro em nossas vidas, porque não é fácil trabalhar para ganhar o pão, mas também não vamos colocar o nosso amor no dinheiro. Misericórdia. Então vamos ver aqui só algumas dicas sobre as finanças do lar. E a primeira dica das finanças do lar é uma coisa básica, e que depois que eu falar, você vai falar, claro, né, pastor, que tem que ser assim. A primeira dica é: não gaste mais do que vocês ganham. É claro, não dá para gastar mais do que ganha. Dá sim. Muitas pessoas estão aí com muitas dívidas e problemas, sabe? E estão se atormentando, correndo de um lado para o outro, tendo até algumas coisas penhoradas. Misericórdia. E por quê? Porque gastaram mais do que elas ganhavam. Isso é uma regra básica da administração financeira. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. O limite é o que eu ganho, eu não posso gastar além disso. Bom, segunda dica importante sobre finanças no lar: sempre conversem a respeito de qualquer coisa que vocês pretendem comprar. Então, agora vocês estão unidos no laço do casamento.
Então as finanças é uma só. Então, se vocês querem comprar alguma coisa, adquirir alguma coisa, conversem primeiramente antes de comprar qualquer coisa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o homem não pode ser egoísta, a mulher não pode ser egoísta. Quando vê, ele comprou algumas coisas que ele queria, quando viu, ela comprou as coisas que eles queriam, não conversaram um com o outro, agora eles têm um problema financeiro, porque gastaram mais do que podiam gastar. Sabe, meus irmãos amados, nós precisamos conversar. O marido precisa conversar com a esposa precisa conversar com o marido. E talvez algum marido vai dizer, pastor, mas agora eu preciso pedir autorização, sabe, para comprar alguma coisa. O caso não é esse, sabe, meus irmãos. Tem muito homem machista achando que é ele que tem que mandar. O caso é que vocês estão compartilhando uma vida junto. Sabe, casamento é compartilhar uma vida. E se vocês estão compartilhando uma vida, tem que compartilhar as finanças. Por isso é preciso conversar, e não pode o homem ser egoísta ou a mulher ser egoísta de jeito nenhum. Nós precisamos ver as necessidades uns dos outros, conforme aquilo que nós ganhamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Terceira dica, que é importante para as finanças do nosso lar: faça um orçamento financeiro, para vocês saberem como que vocês gastam e como que vocês irão gastar o dinheiro de vocês. Faça um orçamento, coloque isso no papel, em nome do Senhor Jesus Cristo. Separe ali o que é gasto fixo. O que é gasto fixo? Bom, a energia é gasto fixo, a água que a gente paga é gasto fixo, se tem prestação da casa é gasto fixo, se tem aluguel é gasto fixo, tem algumas coisas que todo mês vão se repetir. A escola das crianças, quando são pagas, é gasto fixo. Então nós precisamos ter uma ideia de quanto nós temos em gasto fixo. Mas também, nesse orçamento que nós vamos fazer, nós precisamos ver qual é o gasto variável que nós vamos ter, porque tem coisas que não é a mesma quantia dentro do mês, ele varia. Então nós precisamos saber o gasto variável que nós temos, mas também os gastos eventuais. E que são os gastos eventuais? Bom, você vai precisar comprar roupas, sapatos, você tem que comprar várias coisas que são necessárias, você tem que comprar pneu para o carro quando você tem um carro, pagar IPVA do carro quando vocês têm um carro. Bom, esses são eventuais, que não é todo mês. Não é todo mês. Bom, são esses eventuais, mas tem os gastos emergenciais. E que são os gastos emergenciais? Só aquele que a gente nem sabe. Por isso é importante a gente separar sempre uma quantia, seja ela qual for, e ir guardando isso à parte. Para quê? Para que quando surgir uma emergência, você não precisa sair com o chapéu na mão, pedindo para o seu sogro, para a sua sogra, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu vizinho, para os seus amigos, dinheiro emprestado, porque vocês não têm dinheiro emprestado para poder pagar um gasto emergencial, um problema de saúde, um remédio que precisa comprar. Então nós precisamos prever algumas coisas num orçamento que nós vamos fazer. E também pensar nos investimentos que nós queremos. Aquele que paga aluguel gostaria de comprar uma casa, ou talvez comprar um automóvel, ou talvez comprar uma TV nova. Bom, são investimentos que você quer fazer. Então, quando você vai fazer os seus investimentos, você precisa pensar nisso, você precisa poupar para que isto possa acontecer. Meus irmãos amados, ninguém chegará onde quer sem fazer plano do que aonde quer ir. Para onde você quer ir? Se você não sabe para onde você quer ir, você nunca chegará lá. Por isso um orçamento financeiro é importante. Dá trabalho? Claro que dá trabalho, mas pelo menos vocês vão identificar também onde vocês estão gastando seu dinheiro, para poder não chegar no fim do mês e um começar a discutir com o outro e dizer: aonde foi o dinheiro? O dinheiro sumiu, não, parece que o dinheiro ele vazou das nossas mãos, que nem água que não para nas nossas mãos. Bom, vocês nem sabem onde gastaram. Por isso é importante um orçamento financeiro, para saber aonde é que vocês estão gastando o dinheiro de vocês. Bom,
Quarta dica importante na questão das finanças: muito cuidado com o cartão de crédito. Muito cuidado com o cartão de crédito. Sabe, o cartão de crédito, ele dá a possibilidade de você comprar quando você não tem dinheiro. Sabe, você pode até parcelar, sabe, alguma coisa que você quer comprar. Sim, sim, isso pode ser feito, mas tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes na ansiedade de comprar, vai lá e passa o cartão e depois não consegue pagar o cartão e aquilo vira uma bola de neve. Sabe, o juro mais caro que tem no mercado é o juro do cartão de crédito. E todo mundo tem cartão de crédito, eles estão ligando, incomodam a gente de tanto que ligam, oferecendo cartão de crédito. Por quê? Porque isso dá muito lucro para eles. Por isso eu preciso administrar as minhas finanças e eu tenho que administrar também o cartão de crédito. Como que eu vou comprar com o cartão de crédito? Bom, quinta e última dica, na verdade são 3 perguntas necessárias que precisamos fazer antes de comprar qualquer coisa. 3 perguntas precisamos fazer. A primeira pergunta que precisamos fazer antes de comprar qualquer coisa é extremamente necessário? Você está querendo comprar alguma coisa, é realmente extremamente necessário? Porque a gente compra muitas coisas que são desnecessárias. São desnecessárias. Então fica lá, acumula, fica lá na prateleira. Puxa, por que eu comprei isso? Por que não fez a pergunta? É extremamente necessário comprar isso? Só imagine algo. Sabe, se um casal ele não tem uma máquina de lavar, então o que tem que ser comprado primeiro? A máquina de lavar ou um aparelho de som? O que é extremamente necessário? Sabe, uma geladeira ou um aparelho de som? Sabe, tem coisas que são extremamente necessárias e nós precisamos fazer essa pergunta antes de comprar qualquer coisa. Nós precisamos engavetar a nossa ansiedade e fazer essa pergunta: é extremamente necessário? Talvez pode ser comprado daqui a um tempo, daqui a uns anos. Por que não é tão necessário assim? Ou talvez seja realmente extremamente necessário. Se for realmente extremamente necessário, então devemos fazer a segunda pergunta. E a segunda pergunta que nós vamos fazer antes de comprar é: está dentro das nossas possibilidades? Porque talvez seja extremamente necessário, mas não dá para comprar. E por quê? Porque as finanças de vocês já estão comprometidas. Lembre-se daquela regra: você não pode gastar mais do que você ganha. Bom, aquilo é extremamente necessário, mas está dentro das possibilidades, vai dar para vocês comprar, vai dar para pagar, se caso for financiado as parcelas. Muitas vezes o que acontece? A pessoa acaba comprando aquilo que ele não tem condições de comprar. Eu lembro de um conhecido meu, e esse conhecido então ele disse para mim que comprou um carro, e até trouxe o carro para que eu visse o carro, um carro bonito que ele comprou. E na época que ele me mostrou isso, ele falou, eu perguntei para ele: como que você fez? Ele falou: não, eu dei uma pequena entrada e vou pagar então 24 prestações de R$1.000, que isso era na época que ele estava comprando. Eu falei: bom, legal. Eu falei: desculpa perguntar, porque eu tinha essa amizade com ele e podia fazer essa pergunta, mas quanto que você ganha por mês? Ele falou assim: eu ganho R$1.100. Eu falei assim: você ganha R$1.100 e você se comprometeu a pagar R$1.000 por mês? Ele falou: não, mas 2 anos passa rapidinho. E eu falei para ele: como que você vai pagar o IPVA desse carro? Como que você vai fazer o licenciamento desse carro? Se você for colocar no seguro, como que você vai colocar no seguro esse carro? Como é que você vai colocar combustível nesse carro? Como é que você vai trocar o óleo desse carro? Tudo custa. Ele falou: não sei, eu vou dar um jeito. Sabe, meus irmãos amados, tem coisas que elas até podem ser extremamente necessárias, mas tem que estar dentro do nosso orçamento.
E isso não pode acontecer com um homem e uma mulher casados, porque eles têm responsabilidade, eles têm um lar, e tudo custa dentro do lar, a luz custa, a água custa, os alimentos custam, se tem filhos, os filhos custam, tudo custam. Então nós precisamos primeiro perguntar: é extremamente necessário? Está dentro das minhas possibilidades? Bom, talvez seja realmente extremamente necessário e talvez também esteja dentro das suas possibilidades. Então vamos para a última pergunta. Vocês apresentaram isso diante de Deus em oração? Sim ou não? Sabe, meus queridos irmãos, na verdade, o que ficou em terceiro lugar, na verdade ele deveria estar em primeiro lugar. Sabe, antes de comprar qualquer coisa, precisamos consultar a Deus e pedir orientação de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. E por que eu devo fazer isso? Porque Deus está interessado em nos abençoar, em suprir as nossas necessidades. Deus está Ele está interessado em fazer isso. E quando nós não consultamos, e quando nós não damos a mínima com Deus, não falamos nada com Deus, nós estamos tirando, sabe, do nosso lado aquele que pode mais nos ajudar. Essa é a verdade. E por que Deus está interessado em nos abençoar? Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Sabe, Deus está interessado em suprir todas as nossas necessidades. É promessa de Deus, está na palavra de Deus. Ele tem esse interesse. E, aleluia, Ele tem como fazer isso, porque conforme esse versículo diz, de acordo às suas gloriosas riquezas, meu irmão e minha irmã, todo ouro, toda prata pertence a Deus, esse planeta pertence a Deus, esse universo pertence a Deus, tudo pertence a Deus. Ele pode fazer o que quiser, Ele pode alimentar, sabe, com o alimento que era para algumas pessoas, com 5 pães e 2 peixes, Ele pode alimentar 5.000 pessoas, Ele pode multiplicar como fez com azeite daquela viúva que não tinha como pagar, sabe, as suas dívidas. Então Ele multiplicou o azeite e ela pôde pagar as suas dívidas. Ele pode suprir, Ele pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus, não há limites para o nosso Deus. E quando você não consulta Deus, não pede direção de Deus, não pede a bênção de Deus, você está colocando de lado aquele que verdadeiramente pode te ajudar. Muitas vezes nós envolvemos, sabe, o banco, sabe, há pessoas que podem nos emprestar dinheiro, agiotas até, e deixamos Deus de lado. Não! Precisamos consultar a Deus sobre tudo aquilo que vamos comprar, finanças, mas Deus está interessado em suprir as nossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas por meio de Cristo Jesus. Olha também o que diz o Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe, quando nós falamos em necessidades é uma coisa. Amado irmão, entenda isso. Desejo do coração é outra coisa. Sabe, desejo do coração não é necessidade. A necessidade é uma coisa, desejo do coração é outra. Mas Deus, Ele está interessado em suprir as nossas necessidades, mas também os desejos do nosso coração. Olha esse mesmo versículo de Salmo 37, 4 na Bíblia da linguagem de hoje. Faça do Senhor a sua grande alegria, e Ele dará a você os desejos do seu coração. Faça do Senhor a sua grande alegria. Ah, meus irmãos amados, muitas vezes, sabe, nós pensamos na alegria que o celular novo poderá nos dar, pensamos na alegria que o carro poderá nos dar, pensamos na alegria que a casa poderá nos dar, que aquela viagem dos sonhos poderá nos dar.
sabe, nos enchemos assim de expectativa com a alegria em tudo isso, mas a nossa alegria tem que estar em Deus em primeiríssimo lugar, em nome de Jesus. Qualquer outra alegria, seja vinda de um celular, de um carro, de uma casa, de uma viagem, ou de qualquer outra coisa que eu não citei aqui, elas são passageiras, mas a alegria que Deus coloca em nosso coração é completamente diferente. Por isso o Salmo está dizendo: faça do Senhor a sua grande alegria, e Ele satisfará os desejos do vosso coração. A questão é que Deus quer um relacionamento conosco, que Deus quer nos abençoar, Deus quer suprir as nossas necessidades. Por isso que o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque Ele quer pastorear, cuidar de nós, ter um relacionamento conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. E por que o Salmo então diz: faça do Senhor a sua grande alegria? Porque isso é um princípio para o cristão, para o homem de Deus e para a mulher de Deus. Olha o que diz Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Sabe, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Agora ele diz que todas as coisas vão ser acrescentadas. O que ele vai acrescentar em nossas vidas? Tudo o que precisamos para viver. É isso que Ele pode fazer, suprir todas as nossas necessidades e ainda satisfazer os desejos do nosso coração. Nesse texto de Mateus capítulo 6, Jesus diz que Deus cuida dos passarinhos que não plantam, não colhem, não guardam em celeiro. Ele sustenta, Ele veste a erva do campo. E aí Jesus diz: Ele não vai cuidar muito mais de vocês? Por isso, nas minhas finanças eu não posso excluir Deus de maneira alguma. De maneira alguma. O grande problema é quando nós fazemos uma inversão. Porque a questão certa é: busque Deus em primeiro lugar. Mas quando acontece a inversão na nossa vida, nós buscamos as coisas em primeiro lugar. Nós buscamos satisfação na casa, no carro, nas viagens, ou seja, qualquer outra coisa. Pedimos a bênção de Deus, mas buscamos satisfação naquelas coisas. E quando nós invertemos isso, vamos ter problemas na nossa vida financeira, na nossa vida emocional, no nosso relacionamento. Essa é a grande verdade. Deus é o grande abençoador e Ele está disposto a abençoar, mas se eu colocar Ele de lado, misericórdia. Sabe, o que Ele prometeu é que supriria todas as nossas necessidades e, de quebra, satisfaria os desejos do nosso coração. Deixa eu contar uma coisa muito rápido para você. Sabe, é uma coisa simples, mas tem a ver com desejo suprido. Uma certa vez, meus irmãos amados, eu e minha esposa estávamos indo fazer uma visita, mas nós estávamos vindo de outro lugar. Então minha esposa disse para mim: estou com uma vontade tão grande de comer uma pizza de mussarela e tomar uma Coca-Cola. E quando ela me falou isso, eu falei: Senhor, esse é o desejo da minha esposa. Em nome de Jesus, amém. Foi assim que eu falei com a minha esposa e falei com Deus. Chegamos lá na visita, só estava o esposo. Quem tinha nos convidado para ir era a esposa. Não tínhamos amizade ainda com aquele homem, mas ele sabia que nós íamos lá, então ele nos recebeu bem e pediu para nós ficarmos esperando ali no sofá, na sala. Então, daqui um pouco, quando ela chega, ela então, muito alegre, tudo, falou: puxa, que bom que vocês vieram. Ela falou assim: sabe de uma coisa, vocês estão com fome? E nós falamos: não, nós estamos sossegados. Ela falou assim: não, mas eu vou pedir uma pizza para nós. Então ela pegou o telefone e ela disse para nós: vocês querem pizza de quê? E nós dissemos para ela: olha, a pizza que a senhora quiser comprar, para nós está bom. Então ela disse para nós: eu vou pedir uma a moda, conforme o meu marido gosta, e vou pedir uma de mussarela. Pode ser? Então nós dissemos: claro que pode.
Então, quando ela estava com o telefone falando com a atendente, ela perguntou para nós: qual refrigerante vocês querem? E antes que nós dessemos a resposta, a atendente respondeu para ela, do outro lado da linha: só tem Coca. Então a irmã disse para nós: vocês tomam Coca-Cola porque só tem Coca? Sim, tomamos. Sabe, comemos aquela pizza muito gostosa e a minha esposa comeu então a pizza de mussarela e tomou aquele copo de Coca-Cola fresquinho, muito gostoso. Era o desejo do coração, não era uma necessidade, era um desejo. Seja esse, meu irmão amado, ou seja qualquer outro, Deus atende os desejos do nosso coração, porque essa palavra está no plural, os desejos do nosso coração. Mas quando nós buscamos Deus em primeiro lugar, quando nós fazemos de Deus a nossa alegria. Por isso, eu desafio os maridos e as esposas que estão me assistindo. Vocês querem uma vida abençoada e equilibrada? Não tenham medo de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e nas suas finanças também. Deus é aquele que cuida de nós. Ele não prometeu que nos faria todos milionários. Ele nunca prometeu. O que ele prometeu é que supriria as nossas necessidades e ia atender os desejos do nosso coração. Esse é o Deus que nós temos, maravilhoso e bendito. Amém? Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, em nome de Jesus, Tu sabes da verdade que contei aqui, Senhor Deus amado, mas o Senhor tem suprido as minhas necessidades, Senhor Deus amado, e tem dado, Senhor Deus, muito do que o meu coração deseja. Muito obrigado por Sua infinita misericórdia. Sei que este não é um privilégio só meu. O Senhor, assim, Pai amado, tem o desejo e a disposição de abençoar a todos que buscam o Senhor em primeiro lugar. Abençoe, Senhor Deus, esses meus irmãos que me ouvem, para que eles possam, Senhor Deus amado, prestar atenção, Senhor Deus amado, nessas dicas nas finanças, mas que principalmente eles coloquem o Senhor em primeiro lugar em suas vidas e em sua finança. Assim pedimos a sua bênção, agradecendo por sua misericórdia, por sua bondade, ó Deus de Israel, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus é fiel, Deus é bom e Ele quer te abençoar. Amém? Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu casamento, suas finanças, em nome de Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?